Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por, nesse dia, 10 de abril de 2025, podemos meditar na palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 10. Após nós, lá no devocional de ontem, nós termos um movimento, uma inclinação, uma volta, um retorno do povo de Israel a buscar os estatutos do Senhor, seus mandamentos, sua lei, e principalmente no oferecimento de sua oração verdadeira, relembrando toda a ação bondosa e benigna do Senhor e toda a impiedade demonstrada pelo povo em todos os momentos, ou seja, fazendo com que permanecesse um ciclo de perdão, né, e de práticas de pecado entre o povo e Deus na sua busca e na sua fidelidade para com aquele povo. Temos agora, lá no final do versículo do capítulo 9, que foi feito um juramento, ou seja, selaram, eles assinaram, eles concordaram, eles validaram toda aquela mudança de rumo, né, que estava acontecendo. E isso foi feito entre aqueles que eram lideranças, né, do povo, a começar por Neemias, né, do versículo 1 até o versículo 8. Nós temos esses homens que eram os sacerdotes, né, Neemias e os sacerdotes. Aí a partir do versículo 9 até o versículo 13, nós temos basicamente as famílias dos levitas. Do 14 até o 27, nós temos registrados aqueles que eram chefes de famílias, né? Aqueles que eram responsáveis, os nomes principais de seus clãs. Então nós temos a mobilização praticamente do povo. E o capítulo, lá no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Todos eles adotaram agora uma postura de firmemente ou fielmente eles vamos dizer assim, compactuarem que andariam ali dentro da lei que foi dada por Moisés. E esse capítulo ele vai, vamos dizer assim, relembrar, vai trazer ao povo e vai trazer ao coração de cada um ali que está envolvido, quase como se fosse uma administração, como se fosse uma retomada, vamos dizer assim, uma conscientização de cada um daquilo, em alguns pontos daquilo que eles deveriam ter a sua atenção. Lembrando que agora nós estamos falando de pessoas como se vivessem na escuridão e agora elas passassem a querer viver na luz. É algo como se você, meu irmão, que está ouvindo esse devocional, ainda não tenha, como se você hoje ainda não tenha se encontrado em Cristo Jesus, ainda estivesse na sua dúvida, né, da caminhada que deve ter, apesar desses inúmeros devocionais que fazemos, te convidando a ter um encontro real com Cristo, também dos milhões de devocionais aí espalhados aí pela internet, no sentido de te despertar, que tem uma profundidade da palavra até mais intensa, mas ainda assim você não conhece, você não sabe. Então, a partir desse momento que você tem esse encontro verdadeiro, mas depois você encontra e você se perguntaria: como é que eu devo viver? O que eu terei que fazer? Onde estarão as mudanças? Como eu sinalizo? Como eu indico, né? Como é que eu vivo esse novo processo, essa nova caminhada? E aqui, a ideia é como se você fosse um novo convertido, o povo fosse um novo convertido. Então ele vai passar aqui por diversas observações, ou com diversas relembrar do que não deveria ser feito. E a gente vê, por exemplo, no versículo 30, ele fala que eles não dariam suas filhas e não casariam seus filhos com as filhas de estrangeiros. Para quê? Para que eles não fossem contaminados, né? E a idolatria não entrasse dentro do seu povo. Então essa é uma mudança de rumo, que eles inclusive já haviam feito ali com o profeta Esdras, quando eles devolveram as filhas dos estrangeiros, inclusive envolvendo seus próprios filhos que eles tiveram com elas, né? Mandaram embora ali. No versículo 31, que também era muito importante para os judeus, ele diz assim: olha, por exemplo, os dias de sábados eles guardariam verdadeiramente para o Senhor, evitando aquilo que eles vinham repetindo, que eram as negociações, né? Ou as justificações para que fizessem alguma obra, ou para que esquecessem que o sábado era o sábado do Senhor. E, inclusive, ao longo do tempo, né, eles esquecendo de momentos como o jubileu, ou de santificação da terra, ou separação da terra, ou deixar com que a terra ela descansasse ali no 7º ano. Eles, vamos dizer assim, eles relembram para o povo que era necessário nessa mudança de caminhada, esse tipo de prática. Também a gente pode passear ali entre o versículo 32 e o versículo 35 sobre a questão sobre ofertas de lenha, oferta de manjares, pão da proposição, ali também separação de dízimos, tudo isso a gente vai, separação de dízimo está mais à frente, a gente vai vendo, né?
Porque nós temos que entender que viver o judaísmo, como foi preceptuado dentro da lei de Moisés, eram muitos detalhes que para a gente parece bastante, vamos dizer assim, sem sentido, né? E também nesse aspecto a gente tem um princípio que a gente pode considerar como importante, porque a vida do cristão para a vida do ímpio é como essa prática dos judeus em relação aos outros povos. São coisas que parecem sem sentido, mas que quando você está em Cristo e você tem essa consciência, você vai valorar. Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento do Senhor que para as pessoas ela parece ser sentido. E chega a um ponto que a própria prática repetitiva parece que fica vendendo agora não só para os ímpios, mas quanto para o próprio povo do Senhor, que aquilo, por exemplo, se tornou comum. E por isso, nesse conceito, algumas igrejas acabam fazendo a ceia do Senhor simplesmente só num domingo do mês, né? Mas lembrando que, numa forma geral, não haveria qualquer incompatibilidade e sim uma preocupação em não tornar o ato comum se fazer a ceia, por exemplo, todos os domingos, né? Que era o primeiro dia da semana. Seria. Mas a gente há de convir que essa preocupação, às vezes, que toma conta da gente, faz com que a gente, nessa manifestação de zelo, molde um pouco sobre isso. Mas esse moldar humano precisa ser bastante pensado para que a gente acabe não desconstruindo, né, a configuração daquilo que originalmente era o propósito do Senhor. Em continuidade, pontos importantes da lei, né, e que haviam sido esquecidos pelos judeus, né, ao longo da sua caminhada, principalmente quando a gente para pensar, eram os atos que envolviam idolatria. Né? A idolatria era que efetivamente separava por completo o povo do Senhor. Sempre quando a gente fala assim, parece que a gente está dando um ponto em um pecado específico. Né? Não, pecado é pecado e o Senhor o tratará conforme a sua conveniência. Mas o que a gente apenas relata é que a questão da idolatria parece que ela devasta com mais rapidez, porque ela faz com que você nem sequer mais busque o Senhor, busque outros deuses, outros pecados, mesmo a gente cometendo. Por vezes a gente aparenta tentar se manter na presença do Senhor, mesmo que sabemos que com a prática do pecado não há como se manter, vamos dizer assim, quando a gente fala se manter na presença do Senhor, não é que a gente se ausente do Senhor, porque o Senhor está em todo lugar, mas é como a gente negasse, esquecesse que ele existisse. Então, do versículo 36 até o versículo 37, a gente vê uma relembrança sobre a questão de primogênitos, sobre a questão de primícias que se traziam assim à casa do Senhor, né? Lembrando principalmente sobre as nossas produções, sobre aquilo que recebemos do Senhor e como deveríamos separar. Eram ações também que haviam sido esquecidas, a própria ganância dos judeus levavam ele a tentar desprezar sem a necessidade dessa partilha. Outro ponto da lei também que ele retoma é sobre a questão dos sacerdotes, né? Mas que os sacerdotes, que era filho de Arão, né? Que sacerdote filho de Arão, ele deveria estar junto com os levitas na prática, no recebimento dos dízimos, no usufruto, por exemplo, daquilo que era levado à casa do Senhor, às câmaras da casa do tesouro. Quando a gente fala trazer a casa do Senhor, no fundo, assim, fora aquelas ofertas que eram queimadas no altar, na verdade tudo era utilizado ali pelos levitas, pelos sacerdotes, e aqui é trazido também, o interessante é trazido também sobre a própria parte de ofertas de dízimo, que era chamado de dízimo de dízimos, em relação àquilo que os levitas recebiam, que eles também deveriam trazer à casa do Senhor. De uma forma geral, o que nós temos aqui é que todo o povo, eles deveriam, vamos dizer assim, nessa retomada de rumo, ou seja, nessa volta à presença do Senhor, nessas orações que ele fez, nessa oração que ele fez de uma forma verdadeira ali no capítulo 9, e que agora está se manifestando como um retorno prático aqui do capítulo 10, através da, vamos dizer assim, que a gente chama de pacto, ou seja, desse assinamento, dessa posição da assinatura, dessa confirmação daqueles que lideravam, que representavam a nação de Judá, o povo de Judá, a tribo de Judá, o reino de Judá, como identidade do povo de Deus. E nós temos então, é como se fossem as linhas contratuais, voltando, mas isso de uma forma genérica, né? Porque na verdade o que eles estão assumindo aqui é que para servir ao Senhor eles precisam voltar à prática da lei, àquilo que era expositivo na lei de Moisés. E para a gente, de uma forma prática, a gente viver, então, esse retorno, essa aproximação àquilo que Cristo estabelece para os nossos tempos atuais, é a gente fazer a nossa confissão de arrependimento, e na nossa vivência prática, a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Ou seja, fazendo com que nós sejamos separados para o Senhor, separados literalmente, separados para viver, buscar renovar as nossas mentes, buscar que o Senhor, através do Espírito Santo habitando na gente, transforme não só nossas mentes, como produza na gente um coração de carne, ou seja, são algumas mudanças significativas e necessárias para que o retorno para aqueles que se distanciaram por algum motivo, para que tiveram o amor de Deus dentro de si, de alguma forma reduzido, né, o fogo, esse fogo que os animava, que os aquecia, né, aquela palavra do Senhor, de alguma forma tenha se abrandado entre ele possa encontrar, ou então aquele que nunca se sentiu na presença do Senhor, agora de fato comece não só a sentir como a viver isso nas suas vidas. Sempre lembrando
Velho Testamento, esses estatutos, mandamentos, como eles são tratados aqui, essencialmente não é como se aplica dentro da igreja de hoje. Mas os princípios, esse ato de se inclinar e voltar, é preciso ser visto como algo direcionador, como um princípio norteador, para que a gente possa, de fato, viver de acordo com a vontade de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Que o Senhor poderoso continue a manifestar suas bênçãos, sua proteção e seu cuidado sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.